Olá, como sempre, aqui você é muito bem-vindo. Começa agora o seu, o meu, o nosso companheiro de boas histórias. Não vai perder, né? Não sai daí que eu volto já já. E o nosso dedo de prosa de hoje é com um cara que eu admiro muito. Ele foi jornalista autodidata, desenhista, publicitário, músico e hoje ele é produtor cultural. Mas a aventura não para por aí não. Cláudio Troian, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, legal. Muito obrigada pela tua presença. Troian, conta pra mim, por que tu prefere ser chamado de Troian? Pois é, o problema não é o Troian, o problema é o primeiro nome que é Cláudio. E lá pelos 20, 22 anos, eu tomei contato com uma ciência que se chama cabalística, a Cabala. E a Cabala é uma tradução matemática para os valores das questões da vida. E nessa tradução, e a própria palavra já vem carregada com esse sentido, o nome Cláudio traduz o claudicante, o que claudica, o coxo, o manco. E eu tinha problemas seríssimos com os pés até essa idade. A partir dessa constatação, eu passei a preferir que me chamem pelo sobrenome. E não levou 5 anos, nunca mais tive problema com os pés. E me conta de onde veio a tua relação com a arte, com a música. Tu foste até desenhista do quartel. Conta aí como é que foi essa experiência. Olha, eu acho que isso vem assim da natureza mesmo, do espírito da gente. Muito embora eu tenha crescido em um ambiente bastante artístico, porque a minha primeira infância, vamos dizer assim, foi com os familiares da minha mãe em Porto Alegre, e havia muitos artistas na família. O meu próprio avô era músico acordeonista, e nós íamos para a chácara dele nos fins de semana, todos os primos, os tios, enfim, e sempre tinha sarau acontecendo lá. E eu sempre tive uma inclinação para música, a música sempre me sensibilizou, minha mãe mesmo cantora. Engraçado, a minha mãe, eu tinha uns 16 anos e eu tenho uma irmã mais velha e nós cantávamos músicas dos Mutantes em 3 vozes, cada um fazendo uma voz diferente. Então a arte sempre esteve muito próxima, né? O desenho foi uma descoberta natural, porque eu lia muito gibi, em Porto Alegre eu ia a matiné, cinema, desde 4 ou 5 anos de idade, e lá nós tínhamos uma cultura popular bastante interessante, que era o lance de trocar gibi na porta do cinema antes de assistir ao filme. Então tu tinhas lá uma coleção de 15, 20 gibis, tu levavas pro matiné, e lá tu encontrava as pessoas também, a rapaziada também com seus gibis, e tu olhava as capas, então a deixa era, deixa eu ver as capas. Aí tu olhava as capas, já li, esse aqui eu não li, esse aqui eu não li, esse aqui eu não li. Separava 3, ele tinha direito a escolher 3 dos teus gibis. Então eu tinha um contato assim, muito íntimo com o grafismo, né, com quadrinhos, e lá pelos 8 anos eu comecei a reproduzir as capas. Né? Eu olhava a capa e fazia sempre em tamanho maior. Então foi uma tendência natural assim ter. Nem sei de onde vem, por quê, como, mas foi assim, naturalmente. E a tua relação com a música? Tu me disse que veio lá da tua família e tal, mas tu participaste de várias bandas. Uhum. Me conta aí como é que foi essa experiência aí. Então, a música sempre teve uma importância muito, muito expressiva na minha vida. Eu tenho um fenômeno curioso que eu consigo reproduzir a música na minha memória musical. Eu ouço inteiro, posso ouvir um concerto inteiro só de memória, ouço todos os instrumentos. Então, muito cedo eu não podia ver um violão, que eu já queria bater nas cordas, essa coisa toda. Depois fui estudar música, estudei com a Ana Maria Mazzotti, que inclusive é caxiense, uma artista fantástica, já falecida. E aos 16 anos eu recebi o primeiro convite para participar de o que na época, estamos falando aqui, aí em 1968, 67,
era o La Cage, tinha um nome francês, né? A gaiola, La Cage. E eu fui tocar guitarra nessa banda. E eu me lembro que eu tocava só os tópicos assim do que estava rodando na BBC de Londres, na Mundial do Rio, que eu era sempre muito sintonizado. E eu me lembro, Lucy in the Sky with Diamond, alguma coisa do Jimi Hendrix. Então a banda com o baile, né, que a gente tocava baile, começava às 10 da noite e terminava às 2 da manhã. Olha que coisa fofa. Aí 11h30 eu entrava, ficava mais ou menos 1 hora fazendo esses hits aí, e depois saía e eles seguiam tocando. Mais tarde, ainda na mesma banda, eu descobri que eu era contrabaixista, que eu não sou guitarrista, a minha natureza é de contrabaixo. E está aí um fenômeno também curioso, Gisele. O que é que determina que uma pessoa tenha aptidão e tenha a atenção voltada para o piano e não para o violão, para um trompete e não para um violino? Isso é um fenômeno também, um mistério, assim, uma coisa muito, muito intrigante. E eu, então, começava tocando guitarra, primeiro violão, depois guitarra, e me chamava a atenção que a sonoridade do contrabaixista da banda não era bem aquilo, tinha alguma coisa fora. E um dia, num ensaio, ele largou o contrabaixo, foi fazer um lanche, alguma coisa, e ficou o baterista e o guitarrista ficaram sobre o palco, e eu peguei o contrabaixo e comecei a tocar, e nunca mais larguei o contrabaixo. Então, a relação da música comigo eu acho que a música vem antes de mim, né? E eu vim depois só dando voz para essa coisa. Tu produziste um show do Chico Buarque, produziu até o show da Xuxa. Conta aí como é que foi, de onde surgiu essa oportunidade? Olha, isso aí foi uma decorrência de vamos dizer, de um desastre de carreira artística, que é alguma coisa mais ou menos assim. Aos 22 anos, eu já estou em Porto Alegre e tocava em uma banda que naquele tempo chamava Conjunto, o nome hoje até é esquisito, Conjunto, né? Tocava numa banda e o Caos, que era um bandão, a banda Fenômeno de Porto Alegre, me convidou para tocar com eles. Aí eu fiquei 3 anos tocando com o Caos e lá pelas tantas a gente estava num pico de ascendência assim, muito bom, participando de festivais de rock nacionais que aconteciam aí em 74, 75, onde se reuniam milhares de rapaziada, né? Que acampavam e ficavam 2, 3, 4 dias participando de um festival de bandas que se sucediam e tal. E gravamos na Philips, fizemos teste de gravação, enfim. Mas lá em 75 para 76 o nosso empresário migrou de banda, nos abandonou. E aí a gente era uma banda show, não era mais, não tocávamos mais em baile, que era cachê garantido, aquela coisa toda, que a gente já tinha trabalho autoral, até estávamos compondo uma ópera rock de uma versão do Pequeno Príncipe, uma versão tropicalista do Pequeno Príncipe. E aí nós começamos a perder espaço, perder mercado, e eu morava sozinho e dependia da música, e por fim eu tive que abandonar, por conta de subsistência, de sobrevivência, abandonei a música, abandonei os palcos, na verdade, porque sempre continuei interagindo com outras bandas e tal, e aí lá pelos 30 comecei a produzir alguns espetáculos com algumas bandas. E isso é um fenômeno também, Gisele, porque isso eu encontrei aos 40 e poucos anos. Eu fiz a primeira vez meu mapa astral e está lá no meu céu, que não sei o que se eu tivesse dificuldade de andar por um caminho que eu gostaria de me conduzir, se eu não conseguisse isso, eu iria trilhar esse caminho, mas conduzindo outros. Então eu virei um produtor. Na verdade, eu sou um elemento de suporte, né, para o artista, porque o artista tem que se preocupar com a arte. Essas questões de produção, de montagem de palco, de divulgação na mídia, etc, etc, isso é coisa para produtores, e o artista não tem que estar se preocupando com isso. Então eu assumi esse papel de produtor. E eu morava, a propósito da tua pergunta, né, sobre o Chico e a Xuxa, eu morava então, à época, em Vitória do Espírito Santo,
E lá eu era diretor de atendimento de uma agência de propaganda, mas eu sempre fui um espírito inquieto. E eu era amigo do secretário de Cultura lá de Vitória, que era um cara muito legal, muito bacana. Ele era um comunista que tinha escapado em 1974. Ele se mandou do Rio de Janeiro para o Carnaval, veio a Porto Alegre clandestinamente. Porto Alegre foi a Buenos Aires, de lá pegou um navio, foi para a Rússia, ficou foragido na Rússia não sei quanto tempo, porque nem a cabeça dele. Mas uma figura sensacional. E esse cara era amigo de um dos cantores do MPB4, Jarbas, não é Jarbas, é alguma coisa assim, que era o agente empresarial do Chico Buarque. E aí o Chico Buarque estava retornando aos palcos depois de 14 anos sem fazer show, né? Isso nós estamos falando aqui em 1988. Então o Chico lança o disco Francisco, um disco maravilhoso. E aí esse meu amigo contrata o espetáculo, né? Me convida para ser co-produtor, eu e mais um outro parceiro, e nós então organizamos esse espetáculo com o Chico Buarque de Holanda. Lotamos um auditório, um ginásio esportivo, 8.000 pessoas, foi muito legal. E aí eu continuava nessa sanha e acabei dando com os costados com um dos editores do programa da Xuxa, era um cara que trabalhava na Globo, no Rio de Janeiro, e esse maluco foi embora para Vitória porque a cocaína estava consumindo o cara no Rio de Janeiro. E ele resolveu sobreviver e foi embora do Rio, né? Muda companhias, muda rotina, essas coisas. Foi embora para o Rio. Foi trabalhar conosco numa agência. Ele era um homem de RTV, rádio e televisão, né? Em publicidade, RTV, essa área aí. Ficou trabalhando conosco uns 3 meses. Mas já descobriu que os freelancers que ele fazia rendiam muito mais do que o salário que ele ganhava ali. Aí ele saiu, ficou fazendo freelancer, e quando eu fiz o show do Chico, ele me procurou e disse que queria trazer a Xuxa, fazer o show da Xuxa lá em Vitória. E eu disse, tu tá brincando, tu não é do ramo, eu sou sozinho, aquilo lá é um torpedo, é um foguete, aquela mulher, aquele espetáculo era uma coisa, estamos falando, 1988, ela estava assim numa carreira super ascendente. Ele me incomodou uns 2 meses e eu provoquei que se ele trouxesse o contrato assinado, eu topava. E ele trouxe. E eu organizei e fiz um espetáculo, foi o maior espetáculo que eu já produzi. Eu simplesmente lotei, a Xuxa, lotou um estádio de futebol, as 2 arquibancadas até a boca, todo o campo e mais uma parte de trás do campo. Nos meus cálculos, segundo informaram os dirigentes do estádio de futebol, foram em torno de 60.000 pessoas assistir o show. Bem, nós abrimos os portões ao meio-dia, às 5h30, quando nós iniciamos o espetáculo, ainda tinha gente entrando, faz ideia. Então é isso, bem simples. Bem simples. E atualmente, Tronha, tu és produtor cultural, tu produzes documentários. Me conta aí um pouquinho dessas tuas experiências aí. Então ao longo desses anos todos, eu sempre tive esse contato com os artistas, com a arte, mas sempre tive muita dificuldade de viver de produção cultural, né? Viver de arte. Eu digo viver é receber, trabalhar, receber e ter uma vida digna. Então eu sempre tive atividades paralelas, né? Então, enquanto, por exemplo, eu exercia a profissão de publicitário, nos fins de semana eu produzia uma banda aqui, um espetáculo ali, então eu sempre fiz muito isso. Em 1996, a Câmara Rio-Grandense do Livro de Porto Alegre, que é quem organiza a Feira do Livro de Porto Alegre, que é a segunda maior feira ao ar livre da América Latina, a Feira de Porto Alegre é bala, me contratou para fazer a produção executiva dessa feira. E aí eu tomei o primeiro contato com o que veio depois a se tornar o meu nicho de mercado, que é o que eu faço hoje. Elaboração de projetos de leis de incentivo, né? Aqueles que trabalham com captação de recursos públicos para o suporte, para o fomento das artes. Então eu fiz 2 feiras do livro em Porto Alegre, 42 é a 42ª e a 43ª. E a partir dali
eu fui me tomando de interesse por esse sistema de produção, porque uma coisa é tu produzir algo sem recurso e outra coisa é tu ter dinheiro para poder contratar um bom equipamento, contratar um bom profissional, etc, etc, etc. E isso me chamou a atenção, que esse recurso alavancava a qualidade do que se poderia apresentar. E eu fui focando e produzindo mais e mais. Hoje eu tenho na minha carteira, no meu portfólio, no meu currículo, eu tenho mais de 60 projetos aprovados e implementados. Então hoje, e aí eu já fiz, né, dentro desse histórico, eu já produzi de tudo um pouco. Porque veja bem, eu sou, ou vamos dizer, o engenheiro logístico do processo. O artista me contrata, eu organizo a formatação mercadológica do produto. Ele quer gravar um disco, eu vejo da melhor infraestrutura, né, o estúdio mais adequado, a apresentação do disco a mais adequada, contrato o design gráfico para fazer a produção visual, né, contrato fotógrafo para o fotógrafo fazer uma boa produção fotográfica, enfim, eu faço essa parte e cuido do lançamento do produto. De modo que o meu cliente, que é o artista, ele só pensa na arte, ele só se preocupa com a arte que ele está fazendo. Então, dentro desse contexto aí, eu já fiz curtas-metragens, documentário, videoclipe, DVD, livros, exposição fotográfica, peça de teatro, em todas essas áreas. O artista me contratava, eu elaborava, porque do ponto de vista da logística, guardadas as características de cada produto e de cada área, vamos dizer assim, das artes, é basicamente a mesma coisa. Então, eu tenho o grande arcabouço do planejamento e eu só faço o enquadramento dessa demanda, né, do tipo de produto que é, dentro das ferramentas do marketing, e aí eu faço então o trabalho para o artista. E eu venho me focando nos últimos anos, e agora definitivamente eu estou focado em literatura, né? Então eu me tomei por uma paixão pelo processo da produção do livro, até porque eu sou um dos organizadores desse evento que acontece toda segunda-feira lá na Livraria do Arco da Velha, e que já vem acontecendo há 150 segundas-feiras, há 4 anos, portanto, que é o Órbita Literária. E já passou pelo Órbita Literária mais de 160 escritores caxienses. Então eu conheço essa gama, uma gama muito grande de contato pessoal com esses escritores, e eu descobri que nós temos talentos fantásticos, e eu resolvi colocar os meus serviços, o meu know-how à disposição desses artistas talentosos, desses autores, escritores. Só para tu teres uma ideia, agora em outubro aconteceu a revelação do resultado dos contemplados do edital deste ano, 2015, do Financiarte, que é aquela linha de financiamento público que te dá fundo perdido. O projeto foi aprovado, quanto custou tanto, o valor é depositado na conta, tu vai e implementa o projeto. Deste edital, eu fui contemplado com 10 dos meus projetos encaminhados, os meus clientes foram contemplados. Então eu já tenho, para 2016, garantido 10 lançamentos literários, o que me deixa muito feliz, porque serão 10 autores de expressão e de qualidade a usarem, se utilizarem dos meus trabalhos, para eles ficarem à vontade para poder trabalhar a sua arte da literatura. Antes nós estávamos falando sobre teu lado como produtor de documentários. Teve algum que mais te marcou? Em documentários eu te diria assim, não necessariamente, sabe? Porque veja que eu não participo do processo artístico, tá? Eu só faço a logística de infraestrutura, né? Então eu tenho até uma posição ética, né, de que eu não emito juízo de valor sobre o contexto artístico, né? Eu tenho as minhas preferências. Por exemplo, eu gosto de rock progressivo, né? Para mim, banda boa é Yes, John McLaughlin, Genesis, Pink, né? Mas eu ouço jazz, como quando tu chegaste aqui, a gente estava ouvindo jazz, gosto de um samba de raiz, né? Eu tenho essa coisa, sou eclético.
Então eu prefiro não emitir, né, juízo sobre os trabalhos, porque para mim o respeito à arte é o que vem antes, né? Se eu gosto muito ou gosto pouco, não é relevante. O que me importa é que tenha uma qualidade universal e que esse artista tenha chances de continuar uma jornada de sucesso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, me conta essa história. Tu participaste do parto dos teus 2 filhos, tu ajudaste. Sim. Me conta essa história aí. Pois é, Gisele, isso aí é uma questão até da minha própria geração, né? Tu vê que eu sou novinho, eu nasci em 1952 do século passado. Então, aos anos 70, a gente estava entrando em contato com toda uma série de ciências e filosofias que até então não eram usuais, não eram corriqueiras aqui no nosso pequeno mundo, né? No meu caso, Porto Alegre, enfim. E dentro dessas ciências todas, a gente descobriu muita coisa que implementou, e uma boa parte delas hoje é o que se chama de autoajuda, né? Como, por exemplo, uma alimentação saudável. Eu, aos 20 anos, eu fui macrobiótico, né? Uma coisa que hoje é tão pesada que hoje não se fala em macrobiótico, hoje é vegano, é vegetariano, são outras linhas mais light, né? Então, dentro de todo esse contexto, né, de ciências extraordinárias, mas que estavam acessíveis, era só uma questão de buscar, nós encontramos essa questão do parto natural. E tu vês que aquela época, e nós vamos falar aqui, eu tive 2 filhos, um em 1980 e o outro em 1988. Então a gente não sofria essa barbaridade que ocorre hoje, em que a cesariana é o normal, o parto natural é que é o excepcional, é uma inversão total de valores, uma coisa extraordinária. Mas naquela época, o que a gente via, o que a gente percebia, é que os hospitais tinham um ambiente muito frio, né, muito impessoal, né, aquelas coisas esterilizadas todas, quando nós sabemos que o ser humano, o habitat dele é plural em bactérias e vírus e outras coisas, e a gente tem que buscar resistência dentro desse contexto. E o parto natural, ele oportunizava à criança, ao bebê, uma chegada ao mundo exterior mais harmonizada. Por quê? Porque olha só, então tu imaginas que fôssemos nós, o casal, e morássemos aqui há muito tempo, e lá pelas tantas tu engravidavas. Então tu irias ter a gestão dos seus 9 meses aqui neste ambiente, neste habitat. Então veja bem, enquanto o bebê vai crescendo no útero da mãe, ele vai se acostumando com os ruídos, as intensidades luminosas, as temperaturas, os humores energéticos, isso tudo para ele é familiar. Aí, chegou a hora do parto, encosta a ambulância, eu pego o carro, vai correndo, estressa, chega no hospital, entra naquele lugar gelado, ar-condicionado, bababá, pega uma criança, viram de bunda, bate. Ah, que horror! O parto natural, ele vem, em ambos os casos, aí eram duas companheiras, 2 esposas diferentes, evidente. Em ambas, eu busquei um acompanhamento médico naturalista. O primeiro, o médico do Rodrigo, meu guri, que tem hoje 35 anos, era um médico homeopata, um carioca, o Fred, uma pessoa doce demais. E o segundo era lá em Vitória do Espírito Santo, o Marco. O Marco era um médico tão pirado, tão naturalista, que ele andava na cidade, em Vitória, de sandalinha, aquelas bombachinhas feitas daquele algodão do saco de açúcar, e o cabelo dele, que era muito longo, vinha quase à cintura, ele enrolava num coquinho e usava um chapeuzinho branco, que lembrava aquele chapeuzinho de padeiro. E ele tinha uma barbinha rala
em um olhar de criança, uma criatura fantástica. Em ambos os casos, a orientação, e um mais um, eu vi que a orientação era a mesma, eles passavam técnicas para a mãe que quando, na hora do trabalho de parto, que ocorre esse esgaçamento de músculos e ossos para que haja espaço para o nenê nascer, eles passavam técnica em que elas não sentiam um ai de dor. Era um processo de coisa mais simples do mundo, o ovo de Colombo, respiração cachorrinho. Quando tu respira intensamente, e o Osho usava essa técnica para provocar felicidade, é alguma coisa mais ou menos assim. Tu força a respiração, o cérebro produz algum tipo de sei lá eu o que alivia o processo da tensão e impede a dor, não há dor. Então, o parto em casa foi, para ela, muito melhor, para elas, muito melhor, e para o nenê também, por conta de todos aqueles aspectos que eu te comentava antes. Quando ele nasce, ele já está em casa. Né? Nenhum dos dois chorou, não foi necessário, porque sabe por que eles batem na bundinha do nenê e viram de cabeça para baixo? É para desobstruir as vias aéreas que eventualmente possam estar, né, constipadas aí pela água da placenta, né? Suco amniótico, alguma coisa assim. Blá, blá, blá. E então nós usávamos perinha. A perinha é um elemento de sucção, botava na narina do nenê, botava na outra, ouvidinho, pum, ele não precisava apanhar, não tinha sufoco, não tinha nada, né? Então, e fico feliz que hoje em dia há uma tentativa de tornar o parto natural uma coisa mais normal, porque é o que foi a vida inteira. A indústria hospitaleira é que inventou essa história aí, isso aí é um outro departamento. E foi assim que vieram ao mundo o Rodrigo e a Ananda, né? Troian, pra fechar, me diz uma coisa, quem é o Troian em uma palavra? Terremoto. Por quê? Porque eu tô sempre agitando as coisas. Querido, foi um imenso prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Foi um prazer também. Muito obrigada. Obrigado. E infelizmente, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de todas as histórias. Eu encontro você na próxima. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.